jamais saia de casa depois que você já tenha se deitado para dormir. Lá em 2017, essa moça já havia se deitado para dormir, até que uns 20 minutos depois que ela já estava deitada, o telefone dela começou a tocar e era a amiga dela chamando ela para sair. Era uma sexta-feira, já era por volta de umas 11 horas, e essa amiga estava chamando ela para uma festinha de última hora que ia acontecer na casa de um amigo, de um conhecido que elas tinham em comum. Ela achou a ideia legal e se levantou e começou a se arrumar, e nisso a mãe dela apareceu e perguntou aonde ela estava indo, e ela disse que a fulana tinha chamado ela para uma festa e que ela ia ir. Só que aí a mãe dela pediu que ela não fosse, porque ela já estava deitada, já estava prontinha para dormir, que era melhor ficar em casa mesmo, ficar quietinha. Mas ela falou assim, não mãe, ela me chamou, eu não vou deixar ela na mão, já confirmei também que eu vou, então eu vou na festa. Ela já estava arrumada e a amiga dela passou uma mensagem dizendo que daqui mais ou menos uns 5 minutos passaria lá para pegar ela. Deu esses 5 minutos, ela escutou uma buzina lá do lado de fora da casa, então ela associou que era amiga dela, então nisso ela foi, se despediu da mãe e disse que já estava indo. E agora é a melhor parte, porque quando ela saiu, não tinha carro nenhum do lado de fora da casa e ela tinha absoluta certeza do que ela tinha escutado, mas não tinha carro lá. Porém, gente, tinha um homem parado lá do lado de fora. Esse homem estava vestindo um terno branco, ele estava com um chapéu. E assim, ela ficou com um pouco de medo, porque já estava bem tarde já, e aquele homem parado ali em frente à casa dela, e assim, não era normal aquilo acontecer. Ela nunca tinha nem visto aquele homem na vida dela ali pelo bairro. Como ela ficou com um pouco de medo, ela decidiu voltar para dentro da casa, e esperar a amiga dela lá dentro. Só que aí, esse homem com um terninho olhou para ela e disse que precisava conversar, e ela falou que lembra assim perfeitamente da voz dele, dizendo tipo, minha filha, eu preciso conversar com você. Na hora, gente, ela conta que ela ficou toda arrepiada e ela não conseguiu assim entrar para dentro de casa, sabe? Ela não conseguiu ter aquela reação de sair correndo. Ela simplesmente ficou paralisada porque ela sabia que no fundo ela precisava ouvir o que esse homem ia dizer a ela. Ela ficou ali paralisada e aquele homem foi se aproximando e começou a conversar com ela. Então ele disse que a melhor coisa que ela podia fazer por ela e pela vida dela naquela noite era retornar para dentro de casa, escutar os conselhos da mãe dela e não ir naquela festa. Ela ficou com muito medo porque assim, a mãe dela já tinha falado pra ela não ir, aí daí apareceu esse homem que ela nunca tinha visto antes na vida falando a mesma coisa. Ela decidiu voltar pra dentro, mandou uma mensagem pra amiga dela e disse que tinha acontecido alguns problemas e ela não ia mais na festa. A amiga dela ficou um pouquinho chateada, mas compreendeu que ela não ia mais na festa, então ficou por isso mesmo. Quando foi por volta das 2 e pouca da manhã, o telefone dessa moça começou a tocar. E ela, obviamente, acordou e atendeu. E era a mãe dessa fulana que tinha chamado ela pra essa tal festa. Só que aí, a mãe dessa menina tinha ligado porque ela achou que elas estavam juntas na festa. Ela então explicou que de última hora decidiu não ir na festa e perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Aí a moça disse que sim, que o carro que a filha dela tava tinha sofrido um acidente, acabou colidindo com um outro carro. Só que ela não estava conseguindo falar com a filha dela, ligava pro telefone e já caía direto na caixa postal. E ela estava procurando por alguns hospitais da cidade, mas também não estava tendo notícia do que tinha acontecido, se a filha dela estava bem ou não estava. Acabou que no final elas conseguiram encontrar, elas ligaram para um hospital e de fato a menina tinha dado entrada lá. Ela estava bem, mas acabou se machucando muito e ela contou que no meio da festa lá a bebida tinha acabado. E eles decidiram ir várias pessoas no mesmo carro e comprar bebida num determinado lugar da cidade. Foi aonde eles colidiram, porque o menino que estava dirigindo estava muito alcoolizado. Assim, de fato, com a amiga dela não aconteceu nada de muito grave, ela só ficou muito machucada, mas ficou viva. Porém, teve uma pessoa que estava no banco de trás que infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. E a moça que enviou o relato acredita que talvez poderia ter sido ela no lugar dessa pessoa. E até hoje ela agradece muito a quem quer que seja aquele senhor que apareceu na porta da casa dela por não ter deixado ela sair de casa naquele dia.